Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez estamos nós juntos para estudarmos essa lição maravilhosa, interessante, que é a lição de Hebreus, da Epístola aos Hebreus. Nós vamos à lição número 2, que tem como título A Mensagem de Hebreus. Eu convido você a fazer uma oração nesse momento. Feliz sábado para você. Compartilhe o nosso canal. Dê um legal aí, né, para que a gente possa cada vez mais colocar novidades aí para que você tenha a sua vida abençoada através das mensagens que são reveladas pela palavra de Deus. Feche os seus olhos nesse momento, vamos fazer uma oração especial. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Abençoe essas pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando, que a vida delas seja abençoada, que o trabalho, que a saúde, que a família, que a casa seja abençoada. Te pedimos que tu ilumine a nossa vida neste momento ao recapitularmos a lição. Em nome de Jesus, amém. E o título, conforme eu disse, a mensagem de Hebreus. Qual é a mensagem de Hebreus? Convido você a fazermos a leitura de Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que assentou à direita do trono da majestade dos céus. Eita, que coisa linda! Jesus é esse sumo sacerdote que nós iremos descobrir. Paulo escreveu a carta aos Hebreus para fortalecer a fé dos crentes em meio às provações, em meio às privações que eles passariam. Ele lembrou a eles e pôs extensão a cada um de nós que as promessas divinas estão se cumprindo por meio de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, que está assentado à direita do Pai e que em breve nos levará de volta para a nova casa. Lembra que nós falamos de um novo céu e de uma nova terra que habita a justiça na lição passada? Nesse interim, Jesus é o mediador das bênçãos do Pai por nós e para nós. Portanto, precisamos nos apegar à fé até o fim, porque mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Primeiro tópico da lição: Jesus é o nosso Rei. Convido você a fazermos a leitura de Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Que mensagem poderosa! O ponto central de Hebreus é que Jesus, ele é o governante, que está assentado à direita de tudo. E ninguém queira zombar Deus, ninguém queira ser melhor do que Deus. Como Deus, Jesus sempre foi o soberano do universo. Mas quando Adão e Eva pecaram, Satanás se tornou o príncipe desse mundo. E, meus queridos, contudo, Jesus veio, viveu, nasceu, viveu, morreu na cruz do Calvário, derrotou Satanás, destruiu Satanás, recuperando o direito de governar sobre eles, sobre aqueles que o aceitam como Salvador. Então Jesus Cristo, ele reivindica a mim e a você para ser o nosso Salvador. Aceitemos a Cristo nesse momento, deixemos ele, permitamos que ele reine na nossa vida. Vamos abolir Satanás, meus queridos. Ele é derrotado, você vai ficar com quem é derrotado? Não. Fique com aquele que venceu, está vencendo e está te dando a vitória. Ou seja, os dois primeiros capítulos de Hebreus focalizam Jesus como rei. Olha que coisa maravilhosa, como ele é melhor do que qualquer governante desse mundo. E nós vamos entender isso. Jesus, então, é um governante legítimo que faz guerra contra Satanás, o usurpador, por nossa lealdade. Jesus está guerreando ao meu e ao seu favor para destruir esse inimigo perigoso. Vamos recapitular agora esse tópico. Pergunta número 1. Como os dois primeiros capítulos da Epístola aos Hebreus focalizam Jesus? Assinale a alternativa correta. Letra A. Os dois primeiros capítulos de Hebreus focalizam Jesus como servo. Letra B. Os dois primeiros capítulos de Hebreus focalizam Jesus como rei. Qual a resposta correta? Vem comigo. Exatamente a letra B focaliza Jesus como rei. Os evangelhos focalizavam Jesus como nosso servo, como aquele que veio, nasceu na manjedoura, viveu, foi humilhado, morreu na cruz, ressuscitou. Mas agora Hebreus mostra que ele é rei, meus queridos. Ele venceu a morte, ele venceu a Satanás. Ele quer vencer a batalha por mim e por você. A batalha não é nossa. Cristo comprou a guerra por mim e por você.
Eu e você não precisamos fazer nada, precisamos aceitá-lo como nosso rei. Segundo tópico da lição, Jesus é o nosso rei, mas também ele é o nosso mediador. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12 até o 17. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo. Eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Davi, antes de morrer, recebeu essa revelação maravilhosa de Deus sobre a sua sucessão. E, meus queridos, um conceito interessante da teologia do Antigo Testamento é o que é prometido ao rei davídico. Representaria a nação perante Deus. Que rei seria esse que viria após Davi? Seria Salomão? Seria algum dos reis que veio depois de Salomão? Meus queridos, essa lição vai nos mostrar quem é esse rei. Quem é esse rei davídico que veio para restabelecer tudo que está aí prometido. A inserção de um representante na relação entre Deus e Israel tornou possível a perpetuação da sua relação de aliança com o seu povo. A aliança davídica, no entanto, garantiu as bênçãos da aliança de Deus sobre Israel, por meio da fidelidade de uma pessoa, o rei davídico. Quem será esse rei? Ou seja, infelizmente, na maioria dos casos, os reis que sucederam a Davi não foram fiéis. E Deus não pôde abençoar Israel como ele queria abençoar. O Antigo Testamento é repleto de exemplo de infidelidade. Veja, depois de Davi veio Salomão. E Salomão, ele cometeu muitos erros, cometeu muitos pecados. E, meus queridos, e depois de Salomão, Roboão e Jeroboão e outros que vieram depois cometeram muitas falhas e muitos erros. A boa notícia é que Deus enviou um sucessor que não foi Jeroboão, Roboão, nem Salomão depois de Davi. Sabe quem foi que ele enviou? Ele enviou seu filho, da descendência de Davi. E ele é perfeitamente fiel. Ele não foi infiel como os outros reis. Portanto, Deus é capaz de cumprir nele, Jesus, todas as promessas que fez ao seu povo. Aquilo que Deus queria realizar por meio dos reis não foi possível, mas através de Cristo foi possível e é possível. Quando Deus abençoa o rei, todo o povo compartilha os benefícios. É por isso que Jesus é o mediador das bênçãos divinas por nós. Veja que coisa linda, né? Quando um rei é abençoado, o povo por extensão é abençoado. E em Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu e você, a minha e a sua casa será e é abençoada. Vamos agora à segunda pergunta. Considerando que na maioria dos casos, os reis davídicos não foram fiéis, qual a boa notícia para o povo de Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A. Deus enviou Jesus, o supremo descendente de Davi, como mediador das bênçãos divinas para todos nós. Letra B. Deus constituiu Salomão para reparar os erros de Davi e ser o mediador do povo. Qual é a alternativa correta? Exatamente, a letra A. Deus enviou Jesus como supremo descendente de Davi, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o mediador das bênçãos divinas para todos nós. Aproveita a bênção, meu querido. Receba essa bênção, cative essa bênção, tá certo? Não deixe essa bênção fugir de você. Terceiro tópico agora, Jesus é o nosso campeão. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aqueles que têm o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Que texto maravilhoso! Os israelitas queriam um rei para ser juiz e líder na batalha, porque se esqueceram de que Deus era o seu rei. E nós conhecemos a história. O povo vivia numa teocracia e depois quiseram uma monarquia para governá-los. E os reis de Israel, com raríssimas exceções, foi uma desgraça.
foi preciso que viesse um rei diferente de todos, que nasceu numa manjedoura, um homem simples, mas com poder na palavra, um homem simples com poder de influência, um homem diferente de todos os homens, um homem sem pecado, igual a nós, mas diferente nas atitudes de todos nós. Ele era humano, mas, portanto, sem pecado. E os israelitas queriam um rei para ser seu juiz e líder na batalha, porque se esqueceram de que Deus era o seu rei. Meus queridos, e quando Jesus veio ao mundo, o povo esperava um outro Cristo, um soldado, um general, mas veio um menino numa manjedoura. Ele não regeu com armas, mas ele regeu com outro tipo de arma. Ele se armou de todos os instrumentos de Deus para ganhar a batalha por mim e por você. A restauração completa do governo de Deus sobre o seu povo aconteceu e acontece em Cristo Jesus. Como nosso rei, Jesus nos lidera na batalha contra o inimigo. A guerra deixou de ser sua. Entrega tudo para ele e deixe que ele tome conta. Não tente fazer nada, porque ele é Deus. Ele vai fazer tudo por mim e por você. E como cristãos, muitas vezes pensamos que lutamos sozinhos contra Satanás. Quando nós estamos no combate com o diabo, Deus é o campeão e vai para a batalha antes de nós. Precisamos usar todas as armaduras disponibilizadas por Deus para vencermos a batalha contra o inimigo. Lá em Efésios fala de todos os instrumentos, de todo o equipamento, de toda a armadura para nós combatermos ao inimigo. E, meus queridos, nós precisamos usá-las para que assim nós possamos sermos vitoriosos. Não vamos permitir que Satanás destrua a nossa vida por nossa falta de confiança em Deus. Vamos agora à terceira pergunta. Como se deu a restauração completa do reino de Deus sobre o seu povo? Assinale a alternativa correta. Letra A. Quando for restaurado o reino de Israel. Letra B. Como nosso rei, Jesus nos lidera na batalha contra o inimigo. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra B. Como rei, Jesus nos lidera na batalha contra o inimigo. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos agora ao quarto tópico da lição. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós já estudamos que ele é o nosso rei. Nós estudamos que Jesus é o nosso mediador, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso rei na guerra, na luta, na batalha. Vamos confiar nele. E agora nós vamos estudar que ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 5, versículo de 1 a 3. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Que texto maravilhoso! Hebreus de 5 a 7 apresentam uma segunda função de Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Veja bem, o autor explica que isso cumpre uma promessa que Deus havia feito ao prometido rei davíndico, de que ele seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, ele é rei, ele é nosso sumo sacerdote. O sacerdócio humano sai de cena para ganhar o sacerdócio de uma vez para sempre, o perfeito, o que sempre foi, o que sempre será. O resto era sombra, a realidade chegou. E, meus queridos, os sacerdotes aqui da terra eram designados para representar os seres humanos e mediar seus relacionamentos com Deus e com o que lhe pertence. Os sacerdotes, eles eram mediadores aqui na terra, né? Eles eram uma representação, eles eram uma figura. O que é que aconteceu? Os sacerdotes tornavam possível nosso relacionamento com Deus. E o que eles faziam tinham por objetivo facilitar a relação entre o povo e Deus na antiga dispensação. Os sacerdotes também ensinavam a lei de Deus ao povo. Eles eram especialistas nos mandamentos divinos, responsáveis para explicá-los e aplicá-los. Veja, que os sacerdotes ensinavam e os sacerdotes faziam a mediação. No entanto, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vemos que nós crentes em Jesus somos chamados de sacerdócio real, nação santa, povo peculiar de Deus, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus queridos, a condição ela mudou. Cristo nos fez sacerdócio real.
Que coisa maravilhosa! Ele mudou a nossa condição. Os sacerdotes podiam se aproximar de Deus no santuário. No presente, podemos nos aproximar de Deus não através do santuário, não através do sacerdote, mas por meio da oração e da confiança em Deus. Não precisamos mais do sacerdote, não precisamos mais do santuário aqui da terra. Nós podemos ir diretamente a Deus através das nossas orações. Pergunta de número 4. Para que os sacerdotes eram designados? Assinale a alternativa correta. Letra A. Para representar os reis e mediar seu relacionamento com Deus. Letra B. Para representar os seres humanos e mediar seu relacionamento com Deus. Vamos lá? Qual a resposta correta? A letra B, para representar os seres humanos e mediar seu relacionamento com Deus. Que coisa maravilhosa, né? Não precisamos mais do sacerdote para isso, porque Deus em Cristo nos fez o quê? Sacerdócio real. Por meio da oração, eu e você podemos ir diretamente a Deus. E saiba de uma coisa, como diz no livro Caminho a Cristo, Ellen White escreveu que a oração é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros dos céus, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Quinto tópico, Jesus é mediador de uma aliança superior. Vem comigo na leitura de Hebreus, capítulo 8, versículo de 1 a 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Eita, que coisa linda! Hebreus de 8 a 10 focaliza a obra de Cristo como mediador de uma nova aliança. Como rei, como sacerdote, como sumo sacerdote, meus queridos, o que é que nós precisamos compreender? A antiga aliança era simplesmente um prenúncio das coisas boas que haveriam de vir e acontecer. Ou seja, no Antigo Testamento, tudo o que acontecia no santuário era a sombra do que estava para acontecer. Cristo era a realidade de tudo isso, para a minha e para a sua bênção. Suas instituições foram projetadas para prefigurar e ilustrar a obra que Jesus faria no futuro. Tudo que estava sendo feito ali no santuário. Assim, os sacerdotes prefiguravam Cristo. Eram mortais e pecadores, incapazes de oferecer a perfeição que só Jesus pode oferecer. Eles eram ministros de um santuário, que era figura e sombra do santuário celestial. Que coisa maravilhosa! Jesus ministra no verdadeiro santuário e nos dá o acesso a Deus, como eu falei anteriormente, através da nossa oração. Nós podemos nos achegar a Ele e Ele nos recebe como aroma suave. Os sacrifícios dos animais do Antigo Testamento prefiguravam a morte de Jesus Cristo como sacrifício em nosso favor, mas o sangue deles não podia limpar a consciência. Aquilo era um símbolo. Por isso que hoje nós não sacrificamos mais, porque aquilo era um símbolo do que Cristo haveria de vir a esse mundo e fazer no meu e no seu lugar, como substituto. Louve a Deus e agradeça a Deus pelo ministério de Jesus. Ao nomear Jesus como sumo sacerdote, o Pai inaugurou uma nova aliança, que cumpre o que a antiga aliança podia apenas antecipar, ilustrar, ser a sombra. A nova aliança oferece o que somente um sacerdote humano divino, perfeito e eterno, é capaz de entregar para a humanidade caída. A perfeição estava em Jesus. E nele nós encontramos exatamente aquilo que nós mais necessitamos. Quinta e última pergunta. Ao nomear Jesus como nosso sumo sacerdote, o que Deus, o Pai, inaugurou? Assinale a alternativa correta. Letra A. Uma nova aliança que cumpre o que a antiga aliança podia apenas antecipar. Letra B. A continuidade da velha aliança. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A, uma nova aliança que cumpre o que a antiga aliança podia apenas antecipar. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós estudamos hoje que Jesus é o nosso rei, é o descendente de Davi, é o rei perfeito, é o rei que nele nós podemos nos ancorar, nos sustentar e permitir que ele venha reinar sobre nossa vida. Ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso mediador.
Ele nos fez nós entrarmos diretamente no santuário da graça através da nossa oração, para estarmos diante de Deus sem precisarmos de mais nenhum intercessor humano. Não é Paulo, não é Maria, não é João, porque a Bíblia diz que existe apenas um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Aproveitemos enquanto a porta da graça está aberta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos fechar os olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma recapitulação da lição. Abençoe a cada pessoa que participou, que nós possamos entender e compreendermos Jesus como nosso Rei, como nosso mediador, como nosso sumo sacerdote, como aquele que está intercedendo por nós no santuário celestial. Em nome de Jesus. Amém.